boa noite. Ministros do Supremo Tribunal Federal retomam o julgamento de processos que questionam pontos da reforma da Previdência de 2019 relativos a servidores públicos. Supremo mantém ação penal contra ex-diretor do Flamengo por incêndio no Ninho do Urubu. Acusado de integrar máfia dos concursos é condenado no Distrito Federal. Dívida do Rio Grande do Sul após enchente será discutida em audiência de conciliação do Supremo. Justiça nega pedido de indenização a Caetano Veloso contra a marca que usou o termo Tropicália em coleção de roupas. E ainda, STF na escola. Supremo abre as portas para alunos da rede pública do Distrito Federal e apresenta novo site e nova cartilha do Programa de Educação Cidadã. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 19 de junho, começa agora. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-diretor do Flamengo para anular processo por incêndio no Ninho do Urubu em 2019. A decisão foi no plenário virtual da Corte. As informações com Carolina Chaves. Os ministros da primeira turma confirmaram decisão do ministro Alexandre de Moraes, que já havia rejeitado o pedido do ex-diretor de meios do Clube de Regatas do Flamengo, Antônio Márcio Garotti. Ele pedia para anular a denúncia e a ação penal referente ao incêndio no centro de treinamento da equipe de base, conhecido como Ninho do Urubu. A tragédia aconteceu em 2019. 10 adolescentes morreram e 3 tiveram lesões graves. Garotti se tornou réu com outros denunciados sob a acusação pelo crime de incêndio culposo com resultado morte e lesão corporal. Na justiça, a defesa dele alegou que a denúncia apresentava contradições e não atenderia os requisitos mínimos para o processo. Garotti ainda afirmou que não teve direito ao contraditório e ampla defesa, mas os pedidos foram negados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Superior Tribunal de Justiça. No Supremo, o ministro Alexandre de Moraes explicou que a denúncia traz um histórico técnico das instalações onde o incêndio ocorreu, passando em seguida a individualizar a conduta de cada réu, e afirmou que a peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta atribuída a Garotti, garantindo a ele o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. O ministro destacou ainda que, ao ocupar o cargo entre 2017 e 2019, o então diretor de meios era importante influenciador na cadeia de tomada de decisão do clube e teria sido negligente quanto aos cuidados com as categorias de base, apesar de ter tomado expresso conhecimento das irregularidades e ilegalidades de acolhimento dos jovens. Na primeira turma, o ministro afirmou que a defesa não trouxe fato novo capaz de mudar a decisão monocrática. Moraes ainda afirmou que a matéria foi decidida no TJ e no STJ e que as alegações de ofensas à Constituição seriam indiretas. A análise delas teria que ser feita com a revisão de provas, o que não é permitido pelo regimento interno da Corte. Todos os ministros acompanharam o relator para manter a ação contra o ex-diretor do Flamengo. Prefeitos que já exerceram 2 mandatos consecutivos estão proibidos de concorrer a um terceiro mandato, mesmo que pleiteie candidatura em município diferente. Esse entendimento, também fixado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi reafirmado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem é de Evne Araújo. Os ministros analisaram 3 consultas envolvendo hipóteses de inelegibilidade decorrente de reeleição de prefeito em outras cidades. O colegiado acompanhou o voto do relator ministro Ramos Tavares. O entendimento dele foi baseado na Constituição Federal, que prevê que somente é possível se eleger para cargo de prefeito municipal por 2 vezes consecutivas. De acordo com Ramos Tavares, depois disso, apenas é permitida, respeitado o prazo de 6 meses, a candidatura a outro cargo, ou seja, a mandato legislativo ou aos cargos de governador
ou de presidente da República. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento do TSE no sentido de que se torna inelegível para cargo de prefeito cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos na chefia de executivo municipal, mesmo que pleiteie candidatura em município diferente. Os ministros do Supremo reconheceram que essa questão constitucional tem repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência de conciliação na próxima terça-feira, dia 25 de junho, para discutir a dívida do Rio Grande do Sul com a União após as enchentes de maio. O encontro vai reunir representantes do governo federal do Rio Grande do Sul e da OAB. Os detalhes com Ana Paula Starling. A OAB pede urgência para extinguir a dívida de R$100 bilhões, argumentando que a população do Rio Grande do Sul enfrenta uma calamidade. A Advocacia Geral da União se opõe, afirmando que o governo federal já ofereceu um pacote de ajuda, incluindo a suspensão da dívida por 36 meses, sem juros a partir de 1º de junho de 2024, além de medidas emergenciais. Para resolver o impasse, o ministro Luiz Fux, do STF, relator da ação civil, convocou audiência no gabinete dele, com a participação opcional de representantes da Procuradoria-Geral da República. E a Justiça Itinerante Emergencial do Rio Grande do Sul fez mais uma ação para ajudar pessoas atingidas pelas enchentes. Desta vez, o grupo foi ao Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, para atender as demandas jurisdicionais e orientações sobre benefícios sociais das famílias abrigadas temporariamente no local. Repórter Mauro Bercois acompanhou. O Justiça Itinerante Emergencial esteve na última quarta-feira no alojamento temporário instalado no Clube Grêmio Náutico União, na sede do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No local foram oferecidas orientações sobre os processos em andamento e benefícios sociais disponíveis para as vítimas da enchente, além do ajuizamento das ações sobre questões familiares e relacionadas a contratos. Para o juiz corregedor Alejandro Verlang, é fundamental a aproximação de diversas instituições do Poder Judiciário para atender as populações que estão em um momento de reconstrução das suas vidas. Esse projeto ele é super importante porque a gente aproxima o Poder Judiciário, aproxima essas instituições dessas populações. A gente vai até onde as pessoas estão para prestar os serviços. Então essa é a grande importância, a gente conseguir unir diversas instituições em um local só, próximo das pessoas, para que as pessoas então possam começar a reconstruir a vida delas. Aqui com diversas instituições que se uniram ao Poder Judiciário nesse projeto da Justiça Itinerante. Então aqui com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal, a gente está com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, todos esses órgãos unidos para prestar aí os serviços que essas instituições podem prestar para as pessoas que estão alojadas aqui no Grêmio Náutico União. Então, essas instituições todas unidas, próximas do cidadão, para que essas pessoas que, infelizmente, perderam tudo, possam aí ter acesso a esses serviços e começar a reconstruir suas vidas. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. E ainda nesta edição, o ministro Luiz Roberto Barroso apresenta novo site e nova cartilha do programa STF na Escola. A gente mostra como foi no próximo bloco. Até já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento de 13 processos que questionam vários pontos da reforma da Previdência de 2019 relativos a servidores públicos. Todas as ações são da relatoria do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Mais um pedido de vista interrompeu o julgamento. Repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações. As ações foram apresentadas por associações que representam setores do serviço público, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e por partidos políticos. Em questionamento, dispositivos que instituem contribuição previdenciária extraordinária e alíquotas progressivas, anulam aposentadorias já concedidas com contagem especial de tempo e que dão tratamento diferenciado às mulheres do regime próprio e do regime geral de previdência quanto ao acréscimo na aposentadoria. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso.
Ele declarou a constitucionalidade de regras contestadas e apenas atendeu de forma parcial um dos pedidos apresentados nas ações. Para o ministro, as regras da reforma devem ser mantidas. Apenas o artigo 149, parágrafo 1º-A, inserido na Constituição pela emenda, deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a adoção da progressividade de alíquotas. O ministro Edson Fachin abriu divergência para considerar alguns dispositivos da emenda inconstitucionais. Entre eles, o que diferencia o desconto da alíquota aplicado para as trabalhadoras do regime geral de previdência e as servidoras públicas. Acompanharam a divergência a ministra aposentada Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes também seguiu a mesma linha do voto do ministro Edson Fachin. O primeiro ponto é o que trata do aumento da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas. Acabam, ao meu ver, extrapolando. Acabaram, ao meu ver, extrapolando. Porque acabam extenuando em muito o patrimônio dos inativos. Uma sobrecarga sem razoabilidade. Moraes também divergiu do relator quanto à questão da contribuição extraordinária. A instituição de contribuição de caráter extraordinário, ainda que consubstancie a última rácio, ou seja, depois que nada conseguiu dar certo, aqui me parece que ataca os valores previstos pelas cláusulas pétreas da Constituição. Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação de um tributo, permitindo-lhe impor qualquer alíquota por um período de até 20 anos, desde que haja algum déficit atuarial, veja, 20 anos, uma delegação genérica pela emenda 103 de qualquer alíquota, aqui me parece que afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da vedação ao confisco. O ministro ainda divergiu do relator sobre os novos critérios de cálculo da pensão por morte. Sob o argumento matemático, por exemplo, que se é um casal e morre cada um gastava 50%, então a pensão fica 50%, não haveria nenhuma alteração na condição de vida, o que não é verdade. Não é verdade porque os gastos fixos de um casal, esses gastos fixos, eles não desaparecem a partir da morte. Assim também, Moraes acompanhou Fachin no ponto que trata do cálculo das aposentadorias de mulheres do serviço público e da iniciativa privada. Como visto aqui no cálculo das aposentadorias em geral, aplica-se sobre a nova base de cálculo 100% das contribuições vertidas desde 94, uma alíquota progressiva, 60%, com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Tratando-se, porém, de mulheres filiadas ao regime geral da Previdência Social, a alíquota deverá sofrer uma progressão diferenciada, 60% com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição. Ou seja, a diferença é que o acréscimo em relação ao regime geral de Previdência Social se inicia com 2% a partir do 15º ano e não do 20º ano, como ficou constando no parágrafo 5º do artigo 26 da emenda constitucional 103. E o Supremo tem o menor acervo em 30 anos. A informação foi dada pelo presidente da Corte na abertura da sessão de hoje. Vamos ver. Nós alcançamos hoje o menor acervo do Supremo em 30 anos. Temos 22.021 processos no nosso estoque. A última vez em que o acervo de processos do Supremo esteve em patamar menor que esse foi em 1993, quando tinha 18.626 processos. Isso aconteceu
basicamente pelo bom funcionamento do sistema de repercussão geral, tanto aquelas que nós reconhecemos a repercussão geral e os processos já não sobem, quanto aqueles que nós negamos repercussão geral e igualmente já não sobem, e também pela atuação, e aqui queria cumprimentar os servidores e assessores, eficiente da Secretaria de Gestão de Precedentes e da Assessoria de Análise dos Recursos e o trabalho exaustivo dos ministros do Tribunal. Eu hoje dei todas as estatísticas, inclusive temos um grande vencedor, mas eu não vou divulgar aqui para não provocar ciúmes, mas realmente nós conseguimos baixar de maneira muito significativa o nosso acervo. E um pouco mais ajudando todos, um pouco mais de 80% dos recursos que chegam são extintos na própria presidência por não preenchimento dos requisitos mínimos de admissibilidade ou porque se trata de matérias que já foram objeto de repercussão geral. A seguir, acusado de integrar máfia dos concursos é condenado no Distrito Federal. E ainda, Justiça nega pedido de indenização a Caetano Veloso contra a marca que usou o termo Tropicália em coleção de roupas. Voltamos em instantes. O presidente licenciado do Solidariedade, Eurípides Gomes Júnior, foi transferido para a penitenciária da Papuda, em Brasília, na noite desta terça-feira. Eurípides Júnior estava na Superintendência da Polícia Federal desde sábado, quando se entregou depois de ser considerado foragido. Ele é um dos alvos da Operação Fundo do Poço, que apura desvios de recursos do fundo eleitoral nas eleições de 2022. Ao todo, 7 pessoas foram presas. De acordo com a informação da Polícia Federal, o ex-deputado distrital Berinaldo da Ponte não foi preso. Ele apenas foi alvo de busca e apreensão. Policiais cumprem mandados de prisão em 6 estados contra a organização acusada de fraude com o uso de alvarás falsos. Ministério Público e Polícia Civil do Paraná apuram distribuição de drogas por organização criminosa. Justiça nega ação ao cantor e compositor Caetano Veloso. Vamos conferir os destaques. A primeira vara empresarial do Rio de Janeiro julgou improcedente uma ação em que Caetano Veloso tentava receber uma indenização de R$1.300.000 da grife carioca Osklin, pelo uso supostamente indevido da palavra Tropicália numa coleção da marca. Na decisão, o juiz sustenta que a Tropicália, assim como outras manifestações, como o movimento modernista, foi uma construção de diversos artistas de áreas distintas. Além de rejeitar o pleito do cantor, o juiz condenou Caetano ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Policiais civis de 6 estados, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento numa quadrilha especializada em fraudes contra a administração pública por meio do uso de alvarás falsos. A ação foi em Goiás, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. As investigações apontam que a quadrilha causou cerca de R$32 milhões em prejuízos aos cofres públicos. Os alvos são investigados pelos crimes de estelionato contra a administração, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Paraná e a Polícia Civil do Estado cumpriram ordens judiciais contra uma organização criminosa que atuava na distribuição de drogas para Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além das prisões, também foram cumpridas ordens de bloqueio de bens móveis e imóveis e ativos financeiros de pessoas e empresas, assim como a apreensão de veículos. A Justiça do Distrito Federal condenou um homem acusado de fazer parte da máfia dos concursos públicos. Ele teria, inclusive, ingressado no quadro da Secretaria de Saúde do DF por meio de fraude. Em traz os detalhes, seu repórter Pablo Lemos. O acusado teria ingressado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal por meio de fraude, como forma de pagamento por atrair novos integrantes para a organização criminosa. A Justiça condenou o homem a 5 anos e 7 meses de prisão, além da perda da função pública na secretaria. De acordo com o processo, o envolvimento na organização perdurou por vários anos.
inclusive o ingresso dele no serviço público, foi em 2014. O texto ainda diz que há provas de que o grupo criminoso continuou a empreitada, com o envolvimento do réu, inclusive em anos posteriores, aliciando estudantes e concurseiros para fraudar certames públicos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Também há informações de que ele teria atuado em concursos de outros estados em 2016 e 2017, em que houve inclusive condenações criminais definitivas de outros integrantes da organização. O processo detalha que, além de fraudar concursos públicos, a organização também atuava em vestibulares de medicina e na falsificação de diplomas e certificados de pós-graduação. Como contrapartida, os candidatos beneficiários da fraude pagavam aos criminosos o valor correspondente a 20 vezes a remuneração do cargo, por meio de empréstimo consignado. A prisão desse integrante da máfia é um desdobramento de uma operação da Polícia Civil sobre o caso em 2018. O crime começou a ser investigado após informações sobre a venda de vagas no concurso de Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O grupo do qual o acusado fazia parte utilizava ponto eletrônico, celulares em banheiros, entre outros recursos, além de envolvimento da banca organizadora. A Companhia do Metropolitano de São Paulo vai ter que reintegrar empregados que tiveram aposentadoria especial concedida pelo INSS. O sindicato da categoria tentava reverter os desligamentos em uma ação civil pública. Para a quinta turma do TST, ao obter esse benefício previdenciário, o trabalhador não pode continuar na mesma função. Os detalhes com a repórter Michele Chapa. De acordo com o Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo, desde outubro de 2020, a Companhia do Metropolitano tem dispensado trabalhadores sem pagar as verbas rescisórias. A justificativa seria a impossibilidade de manter o contrato de trabalho com a concessão da aposentadoria especial. Em defesa, a empresa argumentou que, ao receber o benefício, o empregado expressa, mesmo que de maneira implícita, a intenção de encerrar o vínculo empregatício, renunciando a possíveis garantias temporárias de emprego. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negaram o pedido da entidade sindical. Segundo o TRT, ao pedir a aposentadoria, o trabalhador manifesta a vontade de parar de trabalhar e, em razão da condição especial do benefício, não deve mais permanecer no ambiente profissional que alega ser nocivo. O auxílio especial é concedido mediante requerimento de pessoas expostas a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física durante a carreira. Isso inclui profissionais que trabalham em contato com ruído, calor, frio ou agentes químicos por longos períodos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista na quinta turma, a ministra Morgana Richa, considerou a decisão do Tribunal Regional acertada. Para a relatora, os argumentos estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, ao obter a aposentadoria especial, o metroviário não pode continuar na mesma atividade. Dessa maneira, a concessão do benefício resulta no fim do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, afastando o pagamento das verbas rescisórias usuais em casos de demissão sem justa causa. Assim, o colegiado isentou a Companhia do Metropolitano de São Paulo de readmitir os empregados que obtiveram aposentadoria especial junto ao INSS. Todos os ministros da quinta turma acompanharam o voto da relatora. O sindicato da categoria entrou com recurso extraordinário. Com base no princípio da isonomia, a OAB pediu no Supremo para que desembargadores vindos do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia possam concorrer à vaga de juízes de carreira no Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Carolina Chaves com as informações. A Constituição Federal prevê que 1/5 do Tribunal Superior do Trabalho seja formado por advogados e membros do Ministério Público. As demais vagas devem ser preenchidas por juízes de carreira dos Tribunais Regionais do Trabalho. A OAB afirma que a expressão oriundos da magistratura de carreira impede que advogados e membros do MPT que entraram nos TRTs pelo 5º Constitucional sejam indicados para a Corte Trabalhista. Segundo a OAB, a medida viola o princípio da isonomia e da razoabilidade por criar tratamento desigual entre magistrados de carreira e os vindos do 5º Constitucional, mesmo exercendo a mesma função com os mesmos deveres e direitos. Quem vai analisar o pedido é o ministro Edson Fachin.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, para Corregedor Nacional de Justiça. A confirmação está na pauta da sessão do plenário da Casa, que está em andamento. Repórter Marina Campos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, foi ouvido pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Ele falou sobre a trajetória profissional dele, a necessidade do compromisso com as metas estabelecidas pelo CNJ para julgamento de processos nos tribunais e o papel do juiz nas comarcas do interior do país. O ministro respondeu também às perguntas dos parlamentares. A sessão do Senado foi acompanhada por diversos ministros do STJ. Na CCJ, o nome do ministro foi aprovado por unanimidade. A indicação segue agora para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mauro Campbell Marques vai assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça durante o biênio 2024-2026, no lugar do atual corregedor, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Natural de Manaus, Mauro Campbell Marques é graduado em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Benet, no Rio de Janeiro. É o atual diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além de integrar a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma do STJ. Antes de chegar à Corte, integrou o Ministério Público por 21 anos e chefiou a instituição em seu estado por 3 vezes. A votação para listas de candidatos a ministros do Superior Tribunal de Justiça será eletrônica. A repórter Jéssica Castro tem as informações. O Pleno do STJ aprovou por unanimidade o uso de um sistema eletrônico de votação para a formação de listas de candidatos ao cargo de ministro, que já vai passar a ser utilizado a partir da próxima sessão destinada a escolher os nomes que vão concorrer às 2 vagas em aberto na composição do tribunal. Uma reservada a desembargador federal e a outra a membro do Ministério Público. O sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal garante o sigilo nas votações e está habilitado a realizar escrutínios sucessivos, nos casos em que, por exemplo, não haja definição da lista tríplice na primeira rodada de votação, e permite a divulgação imediata dos resultados. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que o sistema só permite o início da votação após a emissão da 0ª, que é o procedimento que possibilita a confirmação de que nenhum dos candidatos possui qualquer voto registrado antes da eleição. A tecnologia também impede a identificação de vínculo entre a pessoa votante e o respectivo voto. A eleição ainda não tem data definida. A seguir, o Ministério Público pede que a Universidade Federal de Rondônia convoque candidatos indígenas aprovados em vestibular. A gente mostra também a nova etapa do Programa de Regularização Fundiária do Conselho Nacional de Justiça, promovida no interior de Alagoas. Voltamos já. O Ministério Público Federal pediu na Justiça que a Universidade Federal de Rondônia convoque candidatos indígenas aprovados no vestibular. Os detalhes com Márcio Fontinelli. Para garantir o cumprimento da política de cotas para indígenas, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça contra a Universidade Federal de Rondônia. Vários alunos procuraram o MPF para denunciar o baixo índice de matrículas de indígenas nos cursos da universidade, em especial na graduação de Medicina. Os procuradores da República investigaram a situação e concluíram que a instituição tem demorado a adotar medidas para garantir o acesso dos indígenas aos cursos. Na ação, com pedido de urgência, o MPF solicita que a Universidade Federal de Rondônia seja obrigada a convocar os próximos 20 candidatos indígenas aprovados em cada curso oferecido nos processos seletivos abertos neste ano e que todas as vagas destinadas a cotas sejam preenchidas. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que memorial descritivo deve considerar matrículas individualizadas dos imóveis em propriedade rural. Quem explica essa decisão é Jéssica Castro.
O entendimento foi estabelecido ao julgar recurso especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para anular o registro de transferência de propriedade rural em favor de uma empresa agropecuária por falta do prévio georreferenciamento e da certificação da autarquia, o que é exigido por lei. Na origem do caso, a empresa pediu ao INCRA a atualização cadastral e a certificação de alguns imóveis rurais, mas o pedido foi indeferido, com o entendimento de que as matrículas apresentadas seriam irregulares. O Instituto avaliou que os registros em cartório foram feitos sem a identificação prévia das áreas e ajuizou a ação para anular os registros imobiliários. Para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a Lei de Registros de Imóveis prevê que o georreferenciamento deve analisar o imóvel como descrito na matrícula do Registro Público Imobiliário competente e não a partir da configuração adotada pelo cadastro do INCRA. O relator do recurso, o ministro Raul Araújo, esclareceu que o registro de imóveis segue o princípio da especialidade e impõe que toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individualizado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. Seguindo o voto do relator, a 4ª turma afastou o uso do conceito de imóvel rural previsto na legislação agrária, que abrange as glebas contíguas do mesmo proprietário, utilizadas para objetivos econômicos similares. Assim, foi estabelecido que, para fins de registro imobiliário rural, a certificação do memorial descritivo de propriedade deve considerar as matrículas individualizadas de cada imóvel que a compõe. O Solo Seguro Favela, programa de regularização fundiária do Conselho Nacional de Justiça, beneficiou famílias de Passo de Camaragibe, em Alagoas. Repórter André Risco. O primeiro município a ser beneficiado pelo programa Solo Seguro Favela foi Passo de Camaragibe. Por aqui, 51 títulos de propriedade foram entregues a moradores de comunidades carentes. A iniciativa é da Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, a Corregedoria Geral da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e as prefeituras. Você obter a escritura do seu imóvel devidamente registrado em cartório é um sonho que muita gente persegue. E hoje esses 51 contemplados, né, estão realizando esse sonho. Eles estão tendo a segurança jurídica que aquele imóvel realmente pertence a ele. O prefeito de Passo de Camaragibe disse que é uma satisfação enorme poder realizar o sonho dessas pessoas. Para a gente é uma felicidade muito grande, né, poder dar esse título a cada um da sua residência. A Glaciete convive há 20 anos com a insegurança de perder a casa. Hoje, ela sai daqui com um documento em mãos e a certeza de que agora ninguém vai tomar o imóvel dela. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque eu consegui o papel da minha casa, que eu tinha medo, né, eu não tinha certeza que a casa era minha, mas hoje eu tenho a certeza que a casa é minha. E hoje é um dia maravilhoso para mim. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso está incentivando a adoção de hábitos de consumo sustentáveis. São boas práticas que refletem no dia a dia e que podem mudar a vida de muita gente. Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. A construção de um planeta mais sustentável exige que cada um de nós façamos a nossa parte. E exemplos não faltam. Não utilizo plástico, eu já levo a minha sacola própria, que é de tecido. Coloco todos os mantimentos, né, dentro dessa sacola que eu levei de casa e levo para casa. Mas sacola de plástico não utilizo. Quando eu vou separar meu lixo, eu tento separar, né? Lixo de banheiro, lixo de cozinha, não descarto óleo na pia, eu já coloco na garrafa PET para a empresa recolher. Quando vou no mercado, prefiro caixa de papelão, coloco as compras lá, até mais fácil de carregar, colocar no porta-mala, né? Acho mais prático. São mudanças de hábitos de consumo simples no dia a dia que vêm a partir da conscientização ambiental. Trabalho que o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Sustentabilidade, vem fazendo em todas as áreas da instituição. São ações que enfocam, por exemplo, o descarte correto de resíduos e como consumir menos plástico. Levar essa instrução para que as pessoas pensem lá na hora de adquirir. Será que eu preciso consumir tanto plástico assim? Será que eu não posso diminuir isso na minha casa? Como é que eu vou fazer, então, para dar a destinação adequada para esse material depois? Então, a gente está tentando trazer essa sensibilização, né, para os servidores,
não só para o ambiente de trabalho, mas para que eles levem isso para casa também. Se o consumidor começar a mudar o próprio consumo, no futuro, as indústrias também vão começar a oferecer produtos que se encaixem no gosto do consumidor. Esse é o caminho. O mundo está mudando constantemente. Hoje a gente já vê algumas produções de plásticos verdes, plásticos biodegradáveis que se decompõem de fato. A gente só precisa estimular esse mercado e a gente tem todo esse poder enquanto consumidor. O Ministério Público Federal acaba de lançar uma exposição para o público conhecer as culturas do sertão brasileiro. Quem mostra para a gente é a repórter Madeleine Machado. Composta por 33 obras que ressaltam as belezas e os valores do sertão, a exposição do artista Ricieri Teixeira convida o público a conhecer as culturas sertanejas e repensar as visões tradicionais que as definem como um não lugar. É uma expressão de brasilidade e isso deve ser levado em conta. Todos os poderes públicos têm o dever de promover a cultura e nós estamos fazendo isso aqui nesse momento. Por meio dessas obras, o artista mostra um sertão vivo, pulsante e capaz de superar desafios, abrindo caminho para novas possibilidades e modos de vida. Para ele, mais do que o lugar, o sertão é um estado de espírito, uma forma de ser e estar no mundo. Para mim, como artista, é fazer uma arte que toque o coração do outro, que saia do meu coração e toque o coração do outro ser humano. E a arte, ela é por si só revolucionária nesse sentido, né? Você não precisa falar de um tema, mas se você faz uma arte que toca o coração do outro, ela já transforma o outro. O outro, ao apreciar uma obra de arte, nunca sai da forma como ele chegou, né? A mostra, que pode ser visitada até o dia 19 de agosto, sempre de 1 às 5 horas da tarde, no Memorial do MPF, localizado na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília, foi possível depois de o artista ter participado da seleção por meio do edital para uso do espaço, que ocorre anualmente no MPF. A participação é aberta, o edital fica disponível no nosso site do Memorial MPF, lá tem os requisitos. Nós pedimos que sejam obras que tenham relação com a missão institucional do Ministério Público Federal e lá tem a documentação que os artistas devem nos enviar. O Supremo Tribunal Federal recebeu estudantes de uma escola pública de Brasília. A visita faz parte de um projeto que leva conhecimento sobre o que é e como funciona o STF. Durante a visita, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou a nova cartilha e o site sobre o projeto STF na escola. Repórter Viviane Novaes acompanhou tudo de perto. No Salão Branco, sentadinhas no chão, crianças do 4º ano da Escola Classe 113 Norte de Brasília. Elas vieram conhecer a Suprema Corte, que já ouviam falar na escola. Eles julgam pessoas e coisas e falam se tem que prender ou não. Esse ano mesmo a gente já começou a falar um pouquinho sobre a Constituição, qual é a função do STF na escola. Aqui estavam quase todos os ministros. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com as crianças. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui e vocês estão aprendendo coisas novas, se instruindo. Vocês são o futuro do Brasil, todo mundo de cara boa. A vida tem que ser feliz e a gente tem que cada vez ir sabendo mais coisas. Quanto mais coisas a gente sabe, melhor vai ficando a vida. Na frente dos visitantes, o ministro Barroso lançou a cartilha Uma Aventura com a Constituição e o novo site STF na Escola, projeto que começou na gestão passada da ministra Rosa Weber. O primeiro ponto de visitação foi o plenário do Supremo Tribunal Federal. As crianças acompanharam o início da sessão de julgamento. O presidente destacou a presença das crianças. Registro que estão presentes neste plenário os estudantes do 4º ano da Escola Classe 113 Norte, que participam do programa STF na escola, estiveram hoje presentes no lançamento. Cadê as crianças? No lançamento da cartilha. Queridos, sejam muito bem-vindos todos aqui. Professora, também um prazer tê-los todos aqui. O cerimonialista Kleber Mariano levou os estudantes para o Salão Nobre, que recebe chefes de Estado, reis, rainhas, líderes do mundo todo. A turma seguiu para o Salão dos Bustos, com importantes figuras da República, como o advogado Rui Barbosa. A visita continuou na sala que mostra objetos e imóveis destruídos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e seguiu pelo Museu do STF,
que tem objetos e documentos da história da Corte Suprema. Aqui, as crianças assistiram um vídeo sobre o vandalismo. Eles destruíram e eles impediram algumas pessoas de visitarem, porque e deram trabalho para várias pessoas. Aqui, que teve que limpar, mas também na justiça. Isso daí não estava certo. E depois disso, mais de 1.000 pessoas foram presas por causa que estava envolvida nessa história. Depois de tudo que viu, Vitor resumiu numa palavra como se sentiu. Privilegiado. Quase ninguém vem aqui, né? Eu achei incrível e desejo que muitas outras crianças tenham essa oportunidade. Porque vale muito a pena, sabe? Eles conhecerem, verem a importância da nossa Constituição. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre correspondências. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.